Olá, operadoras e operadores do direito. Olá, Ney. Olá, doutora Beth Russo. Está no ar mais uma edição do TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Ney. Doutora Beth, a Lei 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, é o tema do TV Cidadania de hoje. E para falar sobre o assunto estão aqui conosco o doutor Jorge Eluf Neto, presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB de São Paulo, e o professor de Direito Administrativo da Metrocamp, doutor André Laubenstein. Veja também a cobertura dos eventos realizados pela OAB-SP. E ainda neste programa, conheça mais sobre os serviços oferecidos pela CAASP aos advogados da capital e de todo o interior. Já está em vigor a Lei 12.846 de 2013, que estabelece a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas. Para tratar do tema, estão aqui conosco o doutor Jorge Eluf Neto, que é o diretor da CAASP e presidente da Comissão do Controle Social dos Gastos Públicos da OAB-SP, e o professor de Direito Administrativo da Metrocamp, doutor André Laubenstein, aos quais nós agradecemos as presenças. E vamos começar esse nosso bate-papo perguntando: as normas que tratam de corrupção que já existem no nosso país, como, por exemplo, regras no Código Penal, as leis de improbidade administrativa e de licitações, o que mudou com essa nova lei, né? Com a criação dessa nova lei? Meus cumprimentos, Beth, Ney. Essa nova lei, ela veio agregar a um conjunto de normas repressoras da corrupção dos servidores públicos. Nós tínhamos, como você bem disse, Beth, já regras no Código Penal que punem o servidor público por atos de corrupção, como, por exemplo, o peculato ou prática de atos contrários à administração pública. Nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, que também pune os atos dos servidores públicos e dos agentes que não são servidores públicos, mas que de alguma forma participem de conduta lesiva à administração pública. Nós temos outras normas esparsas que tratam também de temas pertinentes ao combate à corrupção. E essa norma agora, que veio, aliás, a ser aprovada na esteira dos movimentos populares de junho de 2013, e que justamente a população clamava pelo combate à corrupção, então essa lei veio agregar a esse arsenal uma nova forma de punição agora das empresas, das pessoas jurídicas de direito privado que pratiquem atos contrários à administração pública, e veio responsabilizar de forma objetiva as pessoas jurídicas de direito privado. O senhor quer completar, doutor André? Porque, na verdade, parece que deu uma nova perspectiva, Sim. né? Um novo panorama, é isso? Sem dúvida, concordo integralmente. Essa lei ela veio para suprir uma lacuna que existia no sistema normativo brasileiro, no ordenamento jurídico, que era justamente fechar o cerco em relação às empresas corruptoras. Então, como bem disse o Dr. Jorge, no Brasil a gente tem uma série de normas que tem como foco punir o servidor público, o agente político. Pessoa física. Pessoa física, né? Isso é importante claro falar. Que essas normas também prevêem a aplicação de penas a todos aqueles particulares que participam dos atos considerados como corruptos ou lesivos à administração pública. Mas o que não existia no Brasil era uma responsabilização mais direta das pessoas jurídicas e dessa maneira objetiva. O que significa maneira objetiva? Não vai se avaliar se houve dolo, intenção, né, ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia de um representante da pessoa jurídica na prática do ato lesivo. Provado o ato, provado que houve realmente um ato lesivo à administração, um ato danoso, a pessoa jurídica, ela sim responde com as penas previstas na lei. Doutor, a Lei de Improbidade Administrativa começou no Brasil com a Lei Godoy-Ilha. Depois ela passou para ser Lei Bilac-Pinto. Depois ela foi para a Constituição de 88. Depois, em 92, ela foi regulamentada. E ela é mais severa do que o Código Penal. Porque ela, é verdade?
ela estabelece punição, não pode ser candidato. Perda de direitos políticos. Perda de direitos políticos, sequestro de bens. Sequestro não, mas tomar o bem do sujeito para pagar a multa. Eu pergunto para o senhor o seguinte, doutor Ayluf, essa lei, os 20% do faturamento, não quer dizer que vai punir com 20%, quer dizer que vai punir com até 20%. As penas são severas? Como são na improbidade administrativa? São penas de outra natureza. São penas severas, sim, pelo alcance que elas podem, pelas consequências que elas podem trazer para a empresa, desde uma multa até uma interdição, até a cessação das atividades dessa pessoa jurídica, dependendo do grau de... ela vai ficar sob o abrigo do Código Penal? Não, não tem nada a ver. Essa é uma lei de natureza administrativa, no meu modo de ver. Não sei se o professor concorda. Sim, civil e administrativa. Civil e administrativa. Não tem Mas tem nada uma conotação a ver. diferente, não é, doutor? Parece que é um direito administrativo sancionador, seria isso? Sim. Como temos em outras leis também, por exemplo, a lei do antitrust, lei do CAD. Então vai ser o Código de Processo Civil que vai orientar. Ela vai ter um rito específico que vai ser regulamentado pelo poder público, seja pela União, aí os estados e municípios também vão ter que se adaptar. Ela vai ter um rito próprio e vai culminar com uma aplicação de uma pena pecuniária e também penas restritivas da atividade daquela empresa. Eu fico imaginando o seguinte, no direito comparado, será que existe isso em algum lugar do mundo? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque aqui é um avanço extraordinário, foi um avanço legislativo extraordinário. É evidente que o diretor da empresa não vai corromper ninguém por conta própria, isso é conversa. Então, a empresa aqui sempre nadou livre. Então eu queria saber, doutor Laubenstein, isso existe na França, nos Estados Unidos, ou é uma inovação brasileira? Não, na verdade, o projeto de lei que tramitou no Congresso durante muitos anos, ele fazia parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro, teve um apoio imenso da Controladoria Geral da União, e esse projeto foi inspirado em leis existentes em outros países, leis existentes na Europa, principalmente nos Estados Unidos, em que há realmente uma regulamentação muito forte, punições muito pesadas às empresas que forem envolvidas em atos de corrupção. Então, realmente, nós não criamos isso do nada, a gente se inspirou em outros países e, na verdade, dentro da comunidade internacional, o Brasil é signatário de alguns tratados e convenções que o obrigavam a trazer essa regulamentação e essas punições. E o Brasil não havia elaborado ainda a sua lei. Então, também do ponto de vista internacional, o Brasil, enquanto agente do mercado internacional, essa lei é importante também. Ela cria aí uma expectativa boa. Você quer ver, tem uma coisa curiosa, vou só acrescentar rapidamente aqui, porque eu fiquei sabendo disso ontem e fiquei estarrecido. As pessoas falam em corrupção, o Sheito pensa que o Sheito levou alguma coisa. A corrupção causa à comunidade europeia um prejuízo anual de 349 bilhões de euros. A corrupção causa ao Estado brasileiro anualmente 69 bilhões de reais. É um negócio maluco. Sim. Eu não sei como é que chegaram a essa conta, mas é um negócio de louco. Sem querer sair do tema, mas existe um estudo da Controladoria Geral da União que diz que de todo o dinheiro que é perdido no país, só 13% é que é perdido para corrupção. 87% é perdido para falta de planejamento. Então você pode multiplicar isso aí por quase 8, que você vai encontrar ainda mais dinheiro perdido por ineficiência. Mas realmente a corrupção é um dos grandes males do nosso país e precisa realmente fechar o cerco. Essa lei vem para suprir. Agora o problema é de aplicação, né, doutor Jorge? De alguma forma, os dois aspectos serão saneados a partir dessa lei. Não só a corrupção, mas a necessidade de um planejamento. Porque onde não há planejamento, você está dando espaço para a corrupção, está correto? Corretíssimo, inclusive por parte das empresas, né? Porque o poder público tem um tempo para elaborar os seus atos. Então as empresas e o poder público têm que se planejar, protocolar antecipadamente os pedidos, seguir os ritos previstos na lei. Do contrário, fica aquela coisa, chegou em cima da hora, precisa de um benefício, fica aquela sedução de ir pelo caminho errado. Agora, então o planejamento é muito importante. Eu vou colocar para ambos, quem se sentir mais à vontade, então quais seriam, diante da nova lei, as novas ferramentas e mecanismos para os empresários evitarem essa situação? Eu acho que essa lei trouxe para a cultura
das corporações um aspecto muito importante, que é a necessidade de haver um controle interno das empresas. Então, as empresas vão ter que ter vão ter que criar mecanismos de conduta, de ética corporativa, de ética empresarial, no sentido de prevenir a ocorrência de atos de corrupção, porque agora esses atos vão ser imputados à empresa e não apenas aos servidores, aos colaboradores dessa empresa como pessoas físicas, mas vão ter consequências sérias para as empresas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial mesmo. Então, essa lei traz um aspecto positivo, que é a cultura do controle interno. O negócio é o seguinte, aqui, cada vez que a gente trata desse assunto, aparece, doutora Beth Russo, a palavra compliance, né? Evidentemente, não é brasileiro isso aqui, não é português, pelo menos em Minas Gerais a gente nunca viu falar desse assunto. O que é esse negócio de compliance aqui, doutor Laubenstein? Difícil explicar, mas na verdade compliance é uma palavra que é uma palavra estrangeira, né? E que não teve uma tradução exata no nosso país. Mas compliance significa, como o Dr. Jorge colocou, a adoção de mecanismos internos pelas empresas de prevenção de problemas, de prevenção de ilícitos. Esses mecanismos vão desde um controle interno efetivo, padronização de normas, ouvidoria, canal de denúncia. Então, compliance envolve todo um conjunto de medidas para cumprimento de normas, respeito à ética. O que me leva a crer que isso existe nos Estados Unidos com essa denominação, correto? Sim, correto. Então tá certo. E, na verdade, compliance já existia no Brasil, já é uma política de muitas multinacionais que estão no nosso país, algumas empresas brasileiras também vinham adotando, mas no Brasil o compliance era mais utilizado pelos bancos, né? Agora, com essa nova lei, no meu entendimento, isso vai se estender para todas as empresas que têm negócios com o poder público. Por quê? Porque um dos critérios de dosimetria das penas previstas na lei, né, se tem que ser uma pena maior ou menor, uma multa maior ou menor, é a avaliação sobre se a empresa possui os seus mecanismos de compliance, ouvidoria, prevenção de risco, canal de denúncia, e eventualmente se foi só uma falha, olha, houve o ato, por exemplo, né, numa defesa, mas a empresa tinha uma estrutura, foi só um deslize, né? Então a gente tem uma visão de que as empresas vão procurar por essa atividade, por esse serviço, que é até uma área que talvez caiba para os profissionais advogados, né? Nossos colegas, eventualmente, auxiliarem as empresas nesse trabalho. Para o cidadão comum que está nos acompanhando, eu tenho a certeza que esse tema deve ter chegado aos ouvidos como uma grande solução, principalmente porque a corrupção parece que é o grande problema nacional. Por outro lado, aos operadores do direito, vêm as dificuldades. Como é que eu vou tratar esse assunto? Até porque é um grande nicho de mercado. Nós estamos falando dos aspectos positivos, mas sempre tem aqueles pontos de interrogação. Eu gostaria de colocar essa questão com relação à questão da competência, né? Se é um fator desafiador. Bom, de fato, Beth, essa lei nova, chamada Lei Anticorrupção, foi festejada pela mídia, por inúmeros colegas juristas, como um grande avanço. E ela realmente traz um avanço no combate à corrupção. Por outro lado, ela traz alguns problemas que precisam ser resolvidos sob pena dela se tornar uma lei daquelas que não pegam, né? Nós temos aquelas, aqui no Brasil, infelizmente, as leis que pegam e as outras que não pegam. Então, para isso, o poder público tem que se aparelhar para poder apreciar, investigar e punir os problemas decorrentes da corrupção dos agentes públicos por pessoas jurídicas privadas. Precisa haver mecanismos, então, de repressão, de prevenção e de repressão. Com relação à competência, existem dúvidas se essa solução adotada pela lei de dividir a competência de acordo com a pessoa, com a administração pública federal, estadual, municipal atingida pelo ato de corrupção, se isso aí não vai trazer uma certa insegurança, uma certa confusão, conflito de competências. Outro aspecto que é criticado também diz respeito aos acordos de leniência, por exemplo, que são transplantados, são uma migração de outras leis estrangeiras, e na própria legislação brasileira nós temos na lei antitrust. O acordo de leniência não está bem tratado nessa lei, porque nós tivemos agora um caso recente de uma empresa
que, denunciada pelo CAD, fez um acordo de leniência e denunciando aí um comportamento equivocado, e quando veio para o conhecimento do Estado, aqui foi denunciada, foi trazida a público o comportamento dessa empresa e foi processada. Então, o acordo de leniência, salvo engano, professor, ele tem por pressuposto, primeiro, o sigilo, para permitir que aquele que vai se autodelatar tenha uma compensação para esse fato, para não ser exposto ao público. E, segundo lugar, um certo grau de imunidade, o que não ocorreu nesse caso específico, em que essa empresa foi investigada, foi punida pelo Ministério Público, está sendo investigada e está com uma ação do Estado para reparação de danos. Eu não estou criticando isso, mas eu estou dizendo que regulamentar isso. Precisa regulamentar, porque senão qual é a empresa que vai ser estimulada a se autodelatar? Não há motivação. Para depois ser punida com a execração pública e com a aplicação de penas. É como a testemunha, né? Exato, então... É como a testemunha na área penal, né? A testemunha que o jeito que dá o testemunho em benefício, confessa o crime, entrega a todo mundo e tem um determinado benefício da lei. Mas eu queria combinar com o Dr. Laubenstein o seguinte: se a lei federal existe, é assim, por que razão que vai ter lei estadual, Laubenstein? Vai ter lei municipal também? Não, só estadual. Na minha visão, sim, mas também? É um dos pontos, né? Na verdade, a lei federal, a lei 12.846, ela traz os critérios gerais, né? Normas gerais, mas ela estabelece que o Poder Executivo dos 3 níveis vai regulamentar a lei. Então, regulamentar a lei significa o quê? Não entrar em todos os detalhes, mas estabelecer principalmente a quem compete instaurar o procedimento administrativo de responsabilização de empresas. E as empresas estatais também estão nessa mira, não é só a empresa privada, correto ou não? Em princípio podemos dizer que sim, né? Eventualmente uma empresa estatal que tenha negócios, contratos celebrados com o poder público, né? Administração indireta com a administração direta, sim, não poderíamos descartar, mas acho que é uma hipótese um pouco mais restrita, né? Agora, uma questão assim, essa lei poderia fragilizar as empresas, já que qualquer órgão público pode instaurar um procedimento para aplicar multas? Essa é uma das grandes preocupações dos clientes com quem a gente conversa, colegas advogados, porque ao mesmo tempo em que a lei é positiva para fortalecer a empresa, eventualmente em negar um pedido de pagamento de propina, por outro lado, como todos os órgãos dos níveis da federação podem aplicá-la, fica o seguinte risco: olha, um agente político despreparado, que não tem um conhecimento jurídico necessário, como um juiz, um magistrado que pode aplicar penas semelhantes, mas um agente político pode aplicar todas essas penas. Então as empresas podem se sentir arriscadas, eventualmente, em celebrar negócios e contratos com uma prefeitura ou um governo estadual em que não haja uma clareza de como a lei vai ser aplicada. Então muitos empresários estão preocupados em relação a esse procedimento. Como o Dr. Jorge colocou bem, em outros países existe um sigilo. Então por exemplo, a lei semelhante em outros países tem um sigilo no procedimento administrativo de instauração de penalidade. Aqui no Brasil, será que vai haver esse sigilo? Ou eventualmente uma prefeitura instaura um procedimento, anuncia na mídia que instaurou um procedimento para apuração de ato lesivo à administração pública, isso já cria um dano à imagem da empresa. O que regula a mitigação? As leis que prevêem o acordo de leniência no nosso sistema já prevêem a mitigação no caso de ser bem sucedida esse acordo de leniência, porque depende também, em primeiro lugar, de ser a primeira a delatar só, não pode depois os outros também virem, também se beneficiar do acordo de leniência, e ter eficácia isso no sentido de responsabilizar os demais. Uma coisa que eu sempre quis saber é o seguinte: eu apronto algumas aí, vou lá na Justiça Federal e falo, vamos compor aqui o acordo de leniência. Quem é que bate o martelo? É o promotor público? É o juiz de direito? Ou é o delegado da Polícia Federal? Quem é que sanciona? Quem é que admite a leniência? O Ministério Público pode fazer um acordo com o ofensor, com o acusado, para que haja
um termo de ajustamento. Mas tem que mostrar para o juiz. Mas o juiz é que homologa, exatamente. É isso aí que eu quero E saber. um ponto importante do acordo de leniência da lei é se ele vai se estender também do ponto de vista penal, né? Para o representante da empresa, aquele que praticou o ato. Então, talvez enquanto isso não estiver muito claro, talvez não haja interesse na celebração Esse da negócio- Agora, só fazer uma Exatamente. colocação. Nós estamos falando aqui de novos mecanismos, da implantação de uma nova lei, novos mecanismos de controle da corrupção. Aí o cidadão comum que está nos acompanhando deve se questionar, bom, tudo novo, novos mecanismos, novas pessoas especializadas, enfim, um novo cenário, e isso deve ter um custo a mais no dia a dia da empresa. Sim. Né? Isso será repassado certamente para o cidadão, para o consumidor. Sem dúvida. Esta é a grande preocupação. Eventualmente pode acontecer isso. Uma empresa que não tenha os mecanismos de compliance vai contratar a implantação desse trabalho, vai ter toda uma estrutura própria. Talvez uma outra coisa que vem se aventando é o seguinte: talvez as empresas procurem profissionais do direito administrativo, do direito urbanístico, advogados, para fazerem um pouco dessa relação com o poder público, né? Hoje, algumas empresas usam os tais dos lobistas, né? Os tais dos representantes. Talvez elas substituam pelo advogado, então talvez isso realmente tenha um custo. Mas são algumas especulações, né? Não dá para dizer com certeza se vai Quer acontecer. dizer que, na verdade, essa lei ela precisaria também de uma cultura, né? De uma cultura de valorização da honestidade, né? de um outro pensamento, de um outro sentir o país. Porque senão ela pode ser, inclusive, ser rejeitada socialmente. Você falou a palavra mágica, Beth, a cultura. Enquanto não houver uma mudança... Porque é um preço que a sociedade tem que pagar e tem que aceitar isso. Enquanto não houver uma mudança Tem que da nossa abraçar. sociedade, no sentido de que a corrupção deve ser combatida e você não pode pagar propina para o guarda da esquina não te multar, para o fiscal da prefeitura. Nós tivemos agora um caso, hoje mesmo saiu recentemente, um edifício aí que ficou 12 anos embargado e agora foi aprovado porque teve, lógico, uma série de... criou-se uma série de dificuldades, deve ter havido muita propina no meio, entendeu? Então tudo isso faz parte. O cidadão deve ser o primeiro a combater a corrupção, o pagamento de propina. Ele deve afastar isso da sua vida. O Franco Montoro costumava dizer o seguinte: a lei talvez não resolva, quando ele era senador, a lei talvez não... Eles falavam, ô senador, está acontecendo isso, governador, não sei o que, senador... E fala, vou fazer uma lei. O cara, mas será que vai resolver? Ele disse, olha, a lei nem sempre resolve. Agora, sem lei, aí não resolve de jeito nenhum. Então, essa lei é um avanço. Então, veja bem, aí vem a influência externa dos acordos feitos pelo Brasil, vem campanhas de corrupção feitas nas ruas pela população, anticorrupção. Então, existe, é uma coisa que está começando a clarear. E tem uma lei, tendo a lei... As autoridades podem atuar, sem lei não tem como atuar. Até a propósito desse tema, justamente com os movimentos populares de junho, de contra a corrupção, a OAB mesmo criou uma comissão de controle social dos gastos públicos, que tem por incumbência justamente fazer essa interlocução com a sociedade civil, participar da fiscalização dos gastos públicos, e aí quando me refiro aos gastos públicos, não apenas os decorrentes de atos de corrupção, mas de desperdício também, como por exemplo cartões corporativos, uso de carro oficial, viagens para o exterior comendo em restaurantes pontuados aí, em guias, etc. São formas de você combater, da sociedade civil, controlar o governante e combater o gasto, o desperdício do dinheiro público. E nesse sentido, o nosso presidente Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, criou a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos e me honrou com a designação para presidi-la, e nós estamos aí atuando aí para... Bom, eu quero em meu nome, em nome do Ney, mas principalmente em nome de toda a sociedade, cumprimentá-lo por esse posicionamento, mas quero saber como o cidadão comum pode colaborar ou pode fazer uma interface com essa comissão. Bom, nós temos representantes nessa comissão de advogados, né? Sim. Mas de diversas, de órgãos públicos, órgãos privados, de ONGs, de organizações não governamentais, todos com vocação para o controle social dos gastos públicos, seja nos municípios, no Estado, na União,
em suas empresas, temos advogados de empresas que atuam nessa área de compliance. Então são pessoas versadas nessa matéria e que atuam com ideias. Agora mesmo nós acabamos de apresentar uma proposta ao presidente da OAB, o Marcos da Costa, que ele vai encaminhar ao Poder Executivo Estadual e ao Municipal, no sentido de trazer maior transparência nos procedimentos de licitação, de trazer mais transparência para que a sociedade possa acompanhar cada processo licitatório e ver, para impedir exatamente, para dificultar pelo menos, por exemplo, a formação de cartéis. Sim. Que é o caso agora que está sendo investigado. Então, nós apresentamos essa proposta, o presidente Marcos da Costa acolheu e vai encaminhar oportunamente ao Poder Executivo do Estado e da Prefeitura. O governo de São Paulo tem um negócio na internet que todo gasto diário aparece lá. Continua tendo isso aí? Sim, tem. O portal lá. Da transparência. O problema da transparência, não é, hoje em dia é observada pelo Poder Público a lei de acesso a informações, também, a lei de transparência. O problema é que as informações são disponibilizadas de forma muito complicada para o cidadão. É difícil para o cidadão traduzir aquilo lá. Você vai lá, entra no portal da transparência do Estado ou do município, você vai ver lá os gastos e não sei o quê, só que para você identificar as rubricas e o tipo de gasto, para o cidadão comum é muito difícil. Precisa se tornar isso mais acessível ao público para que possa haver, de fato, um controle efetivo da sociedade. E essa é uma das diretrizes da Lei de Acesso à Informação, exatamente, que, juntamente com essa lei anticorrupção, é um dos grandes pilares aí dessa nova ótica que se busca para o poder público, né? A Lei 12.527 de 2011 prevê que todos esses gastos têm que ser de uma forma acessível ao cidadão, tem que ter esclarecimento, legenda, o cidadão tem que poder baixar no computador dele as planilhas de